O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, tempo do Advento, a liturgia nos ajuda a fazer memória e louvor de Jesus que veio, nos preparar para Jesus que virá e celebrarmos também Jesus que vem a cada dia da nossa vida. O refrão do Salmo de hoje, que nós cantamos tão bonito, disse: Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. A justiça de Deus e a paz de Deus é o próprio Jesus. E o advento nos prepara para a vinda gloriosa do Senhor, para os dias, nos seus dias, quando chegar os seus dias. Mas os dias de Deus podem ser o nosso agora também, pela ação do Espírito Santo. Então, o Evangelho de hoje nos mostra a Santíssima Trindade. Jesus exultou no Espírito Santo, falou com o Pai e Ele mesmo é Deus. Então, quando a gente pensa em Deus, e quando a gente fala do advento, da vinda gloriosa de Jesus, nós estamos falando de um tempo, os dias de Deus. A vinda gloriosa do Senhor será o tempo da plenitude, onde tudo aquilo que foi dito aqui, que nós ouvimos também na primeira leitura, será verdadeiramente pleno. Mas isso já é um tanto quanto realizado no meio de nós, já acontece dentro de nós. Não de modo pleno, porque a gente olha para o mundo, a gente vê que muito do que a gente ouviu aqui na primeira leitura de Isaías acontece, mas não acontece plenamente, né? É o já e o ainda não, é assim que a gente caminha na fé. Mas a justiça e a paz em abundância é o próprio Jesus. E para isso ser nosso, nós precisamos então entrar nos seus dias. Como é que a gente entra nos dias de Deus? E entrar nos dias de Deus não muda o mundo ao meu redor, mas me muda. Até que um dia o mundo ao nosso redor seja totalmente mudado. É isso que a gente chama de apocalipse, fim do mundo, juízo final, né? Mas para isso ser meu um dia, precisa ser meu agora. Então a salvação final, ela vai acontecendo dentro de nós. E à medida em que acontece dentro de nós, no último dia plenamente será nossa. Então a primeira leitura falou de algo que não tinha acontecido de jeito nenhum ainda. Nós estamos aqui no profeta Isaías, 7 séculos antes de Jesus nascer. Quando fala, naquele dia, e esse dia é a primeira vinda de Jesus, que a gente celebra, o Natal, nascerá uma haste do tronco de Jessé. Jessé é pai de Davi, né? Nascerá uma haste do tronco de Jessé, ou seja, de Davi, e a partir da raiz surgirá um rebento, uma flor. É todo um modo poético de falar da vinda de Jesus. Mas aí fala de Jesus como o Cristo. Cristo é a palavra grega da palavra hebraica Messias, que significa ungido. E aí fala do Espírito Santo, que Jesus tem e nos comunica pelo sacramento do crisma. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. 2 pontos. Aí vem. O que é o Espírito do Senhor? Espírito de sabedoria e discernimento, conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus. Então, Jesus é o ungido do Pai. Naquele dia, esse dia já aconteceu porque Jesus já veio, né? E esse dia de Jesus é partilhado conosco através da fé e do sacramento da igreja. Nós nos chamamos de cristãos. Se o IBGE passar na tua porta e perguntar:
Você é cristão, você é budista, você é do Islã, você é espírita, você é o quê? Você vai dizer, eu sou cristão. Correto? E aí então, se eu sou cristão, significa que eu estou no Cristo, na unção do Cristo. Portanto, esse Espírito também é meu e seu. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, que se manifesta em nós com seus dons. O que a gente deveria ter? Isso aqui é uma qualidade, é como que um termômetro do cristão que somos. Espírito de sabedoria e discernimento. Nós temos sabedoria e discernimento? Conselho e fortaleza. Nós temos isso na nossa vida? Ciência. Ciência é a capacidade de ver para além da aparência, ver dentro, né? Então a gente vê lá uma gota de sangue. O que a ciência vê? Hemoglobina, triglicéridos, vê tudo. A ciência ela vê dentro da coisa, né? E espírito de ciência, ver além das aparências. E temor de Deus. E aí vai dizendo que ele veio e já fez isso. Quando veio e pregou. Fará isso de um modo pleno no último dia, mas faz isso agora já também. Ele não julgará, nem julga, porque nunca julgou. Ele não julgará pela aparência, nem só de ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e vai governando a terra, né? Destruirá o mal com o sopro da boca. E aí fala de um tempo pleno. Isso aqui é só no último dia. O lobo e o cordeiro viverão juntos. Hoje é impossível, né? Se o lobo estiver junto com o cordeiro fora do almoço, um vai morrer. O leopardo vai deitar-se do lado do cabritinho. Hoje é impossível também. Se der hora do almoço e os dois estiverem juntos, um aqui morre. Bezerro e leão viverão juntos, comerão juntos. Hoje não, né? Se bezerro e leão estiver na hora do almoço, o leão come o bezerro. Eles não vão comer junto a mesma graminha. Até mesmo uma criança poderá tangê-los. Uma criança não pode fazer carinho no leão. A vaca e o urso pastarão lado a lado, né? E aí vai dizer, a criança de peito vai poder brincar em cima do buraco da cobra venenosa. Hoje não pode, que a cobra pica. Está falando aqui de uma paz da própria criação. Pergunta para quem está do seu lado, você ainda está acordado? Você vai cair da cadeira? Como é que é essa terça-feira braba aqui atrás de mim? Está sendo filmada, hein? Você sai ali na cama. Todo mundo vivo, gente? Chegou esse tempo do verão, né? Você parou como dá sono de manhã? Não dormiu direito? Aí liga o ar-condicionado, o nariz entope. É terrível ser pobre, né, gente? A gente que não nasceu para ser rico, né? Não dorme porque está quente. Liga o ar, o nariz entope. Olha, eu vou te falar, não está fácil. Aí vai dizer, não haverá mais dano nem mortes. E a gente sabe que hoje existe dano, existe morte, né? E a terra estará repleta do saber do Senhor. A gente sabe que ela não está repleta ainda do saber do Senhor. Já tem um tanto do saber do Senhor, né? E aí vai falar então que todos irão buscá-lo. A busca do ser humano por Deus. Então, isso aqui já aconteceu um tanto, acontece um tanto, será pleno um dia. Mas pela fé e pela humildade a gente vai possuindo essas coisas. Então, ainda que a gente não esteja no novo céu, na nova terra, que é um jeito de falar a eternidade, nós já precisamos agora entrar nos dias de Deus. E nos dias de Deus a justiça, ela deixa de ser morta, a justiça florirá. O que é justiça na Bíblia? José é homem justo, porque Abraão era justo. Justo é aquele que vive a vida a partir de Deus e em Deus. Justo é aquele que vive os 10 mandamentos da lei de Deus. E todos eles estão valendo até hoje e valerão para sempre. Não tem mandamento que a gente olha e fala assim, mas hoje em dia é complicado, né, véi? Não é complicado, né, véi? Os mandamentos da lei de Deus. Então, justo é aquele que vive a partir de Deus a sua vida. Justo é aquele que tem em Deus o termômetro e o critério para dizer sim ou não para qualquer coisa da vida. E aí a gente vai se ajustando. Mas, meus irmãos, se a gente quer um dia entrar no céu, a gente precisa olhar para o jardim da nossa vida e ver se já está florindo a justiça de Deus. Se no jardim da nossa vida está tudo pedra e areia e não tem ali o broto, o ramo, a árvorezinha e a flor da justiça de Deus, porque complicado, né, véi? Nós não vamos entrar no reino do Senhor um dia. O que mais acontece no dia de Deus? Paz em abundância. Se a gente não tem paz diante da provação, do sofrimento,
Se a gente não tem paz diante daquilo que é nosso e não é nosso, estar em paz. O pecado muitas vezes vem na nossa vida porque não estamos em paz. Eu tenho um carro, não estou em paz com o carro que tenho e perdi ainda mais a minha paz porque ele comprou um que eu considero melhor que o meu. Então eu perco a minha paz e lá vou eu fazer besteira, financiamento, nem podia estar comprando porque não tem paz. Paz. Então, justiça e paz. A gente precisa ter isso dentro de nós, né? Pela ação do Espírito Santo. E aí veio o Evangelho. Qual é o contexto do Evangelho para a gente entender? Jesus tinha uma pequena multidãozinha, dentro da grande multidão, uma pequena multidãozinha de discípulos. Dos discípulos ele tinha 12, que a gente chama de discípulos, mas que são apóstolos. Certa feita, lá em Lucas capítulo 10, Jesus enviou 2 a 2, não os 12, mas enviou 72. A gente nem sabe o nome desses 72. Mas já eram discípulos também de Jesus, não são os 12 discípulos apóstolos. Esses sem nome, que a gente nem conhece. E os enviou a pregar em seu nome, a preparar cidadezinhas onde Jesus iria passar dali algum tempo, a fazer o anúncio da fé, né? Diz lá o Evangelho, os enviou e mandou ir onde ele mesmo deveria ir. Jesus ia dali alguns dias, então eles foram preparar o caminho do Senhor. E aí eles voltam, e voltam contando e dizendo assim, Senhor, até os demônios me obedeceram, nos obedeceram por causa do teu nome. Então eles estavam assim muito felizes, pensa. Eles fizeram prodígios e maravilhas, eles estavam muito contentes. Eles começam a contar essas alegrias para Jesus. Aí ouvindo isso, Jesus vai dizer assim, eu vi Satanás cair do céu para o inferno como um raio. Está lá no livro de Ezequiel isso, né? Jesus cita essa passagem. Eu vi Satanás ser lançado do céu para o inferno como um raio. Não vos alegreis porque o demônio obedece você. Antes, por primeiro, ficai feliz porque vossos nomes estão escritos no céu. Aí vem o evangelho de hoje. E então, naquele momento, no momento em que aquelas pessoas que a gente nem sabe o nome, tão simples eram elas, voltaram contando as maravilhas e os prodígios que fizeram em nome de Jesus, e estavam muito felizes por terem feito isso, é que Jesus então vai exultar, ficar muito feliz, vai gritar de alegria, ele exultou no Espírito Santo. Existe uma alegria então, queridos, que vem do Espírito Santo, que vem das coisas de Deus. Nossa vida, ela é a soma de muitas alegrias. Você vai lá na farmácia comprar um remedinho, se pesa e vê que emagreceu. Isso é uma alegria, sim ou não? É um tipo de alegria. É bom ter essa alegriazinha, você vai guardando essa alegria. Ganhar ou perder uma Libertadores da América tem uma alegria, não tem? Tem uma alegria. Pintar a casa, final de ano passear, viajar, as alegrias da vida. Ir na formatura do filho. A vida vai dando algumas alegrias para nós. A vida ela precisa ter algumas alegrias. Mas existem alegrias que são alegrias para quem tem o Espírito Santo. São alegrias espirituais. Elas não são terrenas, elas não são carnais. E é a ausência delas que faz quem tem tudo para ser feliz ser chato. É a ausência delas que faz quem tem tudo para ser feliz sentir um vazio, um tédio. Por que eu não morro? Por que eu nasci? É a ausência do Espírito Santo que faz a gente ser ingrato, que faz a gente ser mal agradecido e que faz a gente infernizar a vida do outro. Isso é falta do Espírito Santo. Entende isso? Você já parou para pensar quantas pessoas têm muito pouco, têm quase nada e têm a alegria que você não tem? O que será que nos falta? Por que será que a vida de muitas pessoas não sai do lugar? É uma eterna melancolia, é uma eterna cara de dor. É um eterno levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. É um negócio que não vai para frente, é uma coisa tediosa. Aí dá trabalho para todo mundo. Olha, tem gente que para passar nessa terra, ele precisa de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um grande amigo. Ele precisa de uma equipe ao redor dele. Já reparou isso? Ele precisa de uma equipe. Quantas vezes nós padres escutamos isso de algumas senhorinhas, alguns senhorinhos também, né? Mas sobretudo das mulheres, vão ficando mais velhas, falam, padre, eu não posso morrer. A minha preocupação é, se eu morrer, desanda. Aí você fala, nossa, quantos anos ele tem? Imagina que ele tem 12, 13 anos, 14, né? Nada, 32, 35, 43.
Se eu morrer, desagrega. A pessoa precisa de uma equipe, sabe? Uma força-tarefa para viver. Isso é falta do Espírito Santo. Falta da justiça, da paz e da alegria que vem do Espírito. Então Jesus exultou no Espírito Santo. Existem alegrias e contentamentos que completam esse espaço que falta em nós, apesar da gente ter todas as alegrias do mundo. Falta um espaço em nós, porque nós temos alma. A vaca no pasto, ela não precisa ser completada. Não há espaço de alma na vaca. Então a vaca, se ela comeu a graminha, se ela ruminou, a vaca sendo vaca na sua vaqueidade, ela está completinha. O cachorro latiu, o cachorro comeu ali a comidinha dele, ele banou o rabinho dele, ele correu atrás do gato, ele voltou. O cachorro na sua cachorreidade, ele está pleno. Mas nós não somos mó, nem. Nós temos um espaço dentro de nós, que coisa nenhuma completa, nem pessoa nenhuma completa, nem sucesso nenhum completa, nem vingança completa. Nós temos alma. E a alma não come arroz e feijão. A alma não sabe se está gelado a cerveja, ou se ela está quente. A alma não sabe se essa comida é cara ou barata. A alma não sabe essas coisas. A alma sabe Deus. Então existe uma alegria que é exultar no Espírito Santo. Quando Jesus viu aquelas pessoas voltando, e tão felizes, sem reclamar, sem falar mal dos outros, Jesus exultou no Espírito Santo. Jesus não estava ganhando dinheiro, Jesus não ficou mais rico, ninguém voltou falando para ele que a empresa dele na Bolsa de Valores ontem valorizou 15%. Jesus não tinha nada disso aí. Aquele povo que andava com Jesus, já não tinha um gato para puxar pelo rabo. Mas Jesus exultou de ver pessoas fraternas, misericordiosas. Jesus exultou de ver Pedro, o pescador, voltando da primeira missão que foi, sem falar assim, Jesus, complicado, né? O ser humano é difícil, né? Nossa senhora, eu mesmo fui fazer dupla com o André. Não, menino bom, sabe? Mas assim, complicado, né? Vota no fulano, aí para mim já não dá, acho que eu vou voltar a pescar, pegar meu barco. Porque o senhor sabe, né? Isso aqui não dá camisa para ninguém. Quando Jesus viu Pedro nessa grandeza de alma, Jesus exultou no Espírito Santo. E muitos de nós não temos a alegria do Espírito, justamente pela ausência do Espírito, e uma coisa puxa a outra, porque, meus irmãos, a gente é muito carnal, muito tosco, muito mundano. Para pensar no que te alegra, no que me alegra. Quais são as nossas alegrias? O que faz o nosso olhinho brilhar? Tem gente que quando está diante do bem, diante das coisas de Deus, sente um sono, um tédio, uma preguiça, um senso de dever, é uma coisa amorosa, a pessoa não tem sabor naquilo. Por quê? É carnal. Quantas pessoas vêm à igreja, estão dentro da igreja, mas dentro de si elas estão assim. Ele fala isso porque não, a vida na prática, não é que está errado, né? Mas na vida na prática não é assim, né? Às vezes a gente escuta assim, né? Padre escuta, padre, não, o senhor está certo. Mas é assim, é que no mundo real, o senhor está certo, é que no mundo de verdade, eu fico me pensando se eu moro em Nárnia, Saturno, qual que é o mundo real, o mundo de verdade? Falta fé, você percebe? As alegrias das coisas de Deus. Então Jesus exultou no Espírito Santo. E nós também podemos exultar, desde que tenhamos o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não solta fogos de artifício pelas coisas que o mundo solta fogos de artifício. É um outro tipo de alegria que completa as alegrias que a gente tem na vida. E aí Jesus diz, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios, inteligentes, e as revelastes aos pequeninos, aos humildes. Ser pequenino diante de Deus. Quem é pequenino, quem é humilde diante de Deus, Deus revela, Deus tira o véu. Antigamente você levava foto para revelar, não é isso? Pegava lá o filme fotográfico, colocava contra a luz, não é? E tudo era pequeno e embaçado. Você mais ou menos tinha uma ideia se aquela foto ficou boa, ficou ruim, será? Não sei, vamos revelar, tirar o véu. Aí fica grande, no tamanho real, com as cores certas, e aí a gente vê, né? Se ficou bom, se ficou ruim, o jeito que a gente saiu na foto. Então, revelar, Deus tira o véu. Para quem? Para quem é humilde. Agora, para quem já se tem por sábio e inteligente, eu sei tudo, eu não preciso de nada, todo mundo é chato.
Se eu sou do tipo que diante de qualquer coisa eu não tenho nada para aprender, e tudo me incomoda também, me dá um negócio, ai que falatória, então fica com o véu na cabeça aí. Já tentou, ou já se imaginou, tentando andar com um véu na cara? Vai tropicar, vai chutar pedra, não é isso? Vai bater ombro, vai se ferir. Por quê? Porque está andando com um véu, está andando enxergando um pouquinho. Então quando Deus tira o véu, e Deus tira o véu da vida, para quem? Para quem é humilde diante dele, né? E tem muita gente, meus queridos, que é humilde só na aparência. Tem cara de coitado, anda de chinelinho de dedo, né? A casa é trincada, choveu, molha dentro, mas por dentro é profundamente arrogante, queixo duro, não escuta ninguém, quer saber de nada, não reza. Para que Deus? Então a humildade, ela é uma qualidade espiritual do ser humano, né? E aí vai dizer então: eu te louvo, Pai, revelastes isso aos pequeninos, a Pedro, Tiago, André, João e aos sem nome, que claro, por serem materialmente mais pobres, de algum modo sim, estão um tanto quanto mais perto da humildade. Porque o dinheiro ele ilude, o dinheiro ele distrai, né? O dinheiro ele causa um sentimento de poder, de prepotência, de soberania sobre as coisas, não é? Um distanciamento das coisas. Então, sim, quem como os discípulos é materialmente inclusive mais simples, menos abonado, de algum modo está um pouquinho mais perto da humildade que precisa ter diante de Deus. O pobre sabe sim mesmo ser mais grato, mais desprendido, não é? Você pode ver que grandes coisas são feitas no mundo na força e na soma dos pobres. Junta todo mundo, cada um dá um pouquinho, vai lá e resolve a casa que pegou fogo da fulana. Cadê o rico nessa hora que podia vir dar uma casa para ela? Se você não bolar uma rifa, uma cartela, um bingo com tal power e pizza, a madame não vem ajudar a pobre da esquina. Mas Jesus está louvando os humildes então. E aí Jesus diz algo: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. É o desígnio de Deus, é o agrado de Deus. E Jesus está louvando isso. Tudo me foi entregue pelo Pai. E agora vem as revelações da Santíssima Trindade. Ninguém conhece quem é o Filho, Jesus, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, queridos, advento, quem é que veio um dia? Aquele que revela o Pai. Quer conhecer Deus? Precisa conhecer Jesus. Quem é Deus? Não sei, olha o Evangelho. Tudo que é diferente do que Jesus falou e fez não corresponde ao Deus que você quer crer. Então Jesus é aquele que revela o Pai. Jesus é aquele que tira os véus de nós, para que a gente enxergue a Deus, o caráter, o coração de Deus. Então se a gente quer saber o que agrada a Deus, o que eu devo a Deus, a gente tem que se fazer essas perguntas, você não acha? O que agrada a Deus? Eu nunca vou me perguntar isso, eu vivo do jeito que eu quero, eu encontro essa resposta em mim mesmo? Não. O que agrada a Deus? Pergunta para Jesus, leia o Evangelho. O que eu devo a Deus? Ah, sei lá, eu sou uma pessoa boa. O que eu devo a Deus? Pergunta para Jesus, pergunta para o Evangelho. Tanto que daí lá em João, Jesus vai dizer: quem me viu, viu o Pai. Quem me ouviu, ouviu o Pai. O que agrada a Deus? O que eu devo a Deus? O que Deus espera de mim? A gente precisa fazer essas perguntas. A gente não pode passar a vida nessa terra sem fazer essas perguntas e encontrar a resposta, né? E a resposta é o que Jesus responde no Evangelho. E para quem é humilde, ele tira o véu. E aí continuou o Evangelho. Jesus então voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular, agora é para os 12, não para a multidão, nem para os fariseus, nem para os saduceus. Disse a eles em particular: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Porque eu vos digo, muitos profetas e reis, Davi, Salomão, Abraão, Isaque, Jacó, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Amós, Malaquias, muitos que vieram, profetas e reis,
E gente muito mais santa que vocês, Ruth, Esther e Ana, mereciam até mais do que vocês. Quiseram ver o que vocês estão vendo. E o que eles estavam vendo? O Cristo, o Messias, Jesus, as obras dele. Quiseram ver, não puderam ver, não dá para ver. Quiseram ouvir, dariam tudo para ouvir, não ouviram. Felizes vocês. E Jesus aqui está relembrando a eles: vocês têm noção do quanto vocês são felizes? E aqui de novo o tema da alegria e da felicidade. Meus irmãos, nós somos felizes. E quantas vezes a gente é triste, mesmo sendo feliz. Por que está triste? Porque a fé não é minha alegria. Porque eu não enxergo a vida a partir do Espírito Santo de Deus. Então eu não vejo as alegrias que Jesus vê. Porque a minha alegria é ganhar dinheiro, trocar o carro, ter prazer, provar para os outros, esfregar na cara do meu pai que me abandonou, que eu dei certo na vida, sabe? Aí a gente tem essas alegrias de gente não curada, de gente machucada, de gente ambiciosa. E Jesus então está dizendo para os discípulos: vocês têm noção, meninos, que isso aqui, que tem gente que desdenha, o rei Davi viria a pé por 700 anos para viver por 5 minutos e é teu de graça o tempo todo. E eu sei que essa cara de defunto, é isso que Jesus está falando. Você tem ideia de que tem gente que venderia a mãe, entregaria embrulhada, não cobraria o frete, para estar aqui comigo agora? E vocês com essas caras de: será que demora? Porque quem não tem o Espírito Santo não reconhece o valor das coisas, né? Ele não sabe o que ele está desdenhando. Ele não sabe o que ele está desperdiçando. Entende isso? Ele não tem noção do que está no colo dele, está na mão dele. Ele não sabe das coisas, né? Quem não tem o Espírito Santo não sabe nem absorver as coisas. Por isso a gente precisa do Espírito. Então aquele que veio e há de vir revela o Pai e nos dá o Espírito Santo, para que a gente saiba e tire o véu. Você tem noção do presente que você tem na vida? Aí tem música sertaneja, samba, não sei quem é que foi que gravou aquela, né? A gente só dá valor depois que perde um grande amor. Bonitinha essas músicas, não é? É, para quem está com o cotovelo doendo, né? É uma pomadinha que passa, né? A gente só dá valor depois que perde um grande amor, né? Vamos trazer isso para nós um pouquinho. Ou seja, o sujeito não tinha noção do que tinha, né? Ele já tinha o tal do grande amor, né? Como diz lá Zeca Pagodinho, capítulo 17, de versículo de 22 a 23. Aquilo que era mulher, pra não te acordar cedo, saía da cama na ponta do pé. Conhece essa? Só te chamava à tarde, sabia teu gosto, na bandeja café. Olha. Chocolate, biscoito, salada de fruta, suco de mamão. No almoço era filé mignon. E com arroz à la grega é batata corada, um vinho. Olha, o que você jogou fora? É, mas deu mole, ela diz: você, dispensou você. O cara não tem noção. Agora ele senta e canta e chora. Aquilo que é, não é mais. Foi, né, filho? O Espírito nos dá entendimento. O que eu tenho? O que eu já tenho? Estou diante do quê? Sem o Espírito a gente fica bobo. E Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês são muito felizes. Sabiam disso? Porque a gente não sabe, né? Porque o que vocês veem, o que vocês escutam, reis e profetas, não puderam nem ver nem escutar, porque não foi a ocasião deles. De vez em quando tem a missa do dia 19, né, de São José. Aí o pessoal acaba a missa, vem cumprimentar, e vai ali, aquele São José imenso, a coisa mais linda. De vez em quando você escuta algo tipo assim: ai, minha mãe que ia gostar. Nossa, meu pai que ia gostar. Ah, meu pai era tão devoto, São José. Mas não pode nem ver, nem ouvir esse aí. Não pode estar aqui. Por quê? Nasceu há 80 anos atrás, viveu no sítio a vida inteira, via padre 2, 3 vezes no ano, né? Tinha lá um São Josézinho desse tamanho. Aí um dia o São José cai, quebra a ponta do nariz, arranca metade dos dedinhos da mão, fica aquele São José, né? Meio penso, mas era o São José dele. E olha, ele daria tudo para ver esse aí. O sujeito mora na esquina. Fala, demora, né? Mas quando vem gente de fora, a missa fica maior ainda, né? É complicado, a gente está trabalhando muito. Felizes vossos olhos, felizes vossos ouvidos. Portanto, queridos,
Vamos pedir o Espírito Santo de Deus, o Espírito que nos ajuda a ser felizes, alegres, o Espírito que faz começar a brotar e florir dentro de nós justiça e paz, e pedir a Jesus que veio, virá e que vem hoje na palavra, vem na Eucaristia, que Jesus tire o véu da nossa inteligência, dos nossos olhos, porque somos felizes pela fé que temos pelo Senhor que está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Momento das nossas preces, vamos ficar em pé. Você que está em casa, reze conosco também. Coloca a mão no seu coração. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor se dignou revelar a nós, Jesus, o seu reino. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor se dignou revelar a nós a salvação. Quero te louvar, Senhor, te bendizer, pela minha fé, pela história da minha fé. Quero te louvar, Senhor, te bendizer por tudo e por todos que fazem parte da minha história de fé. E queremos pedir, Senhor, pela ação do Espírito Santo, um coração manso e humilde, um coração que aprende, um coração que se dilata. Pode tocar o violão mais alto um pouco, filho. Um coração que se abre para vós. Dai-me, Pai, e eu quero vos dar, vos apresentar um coração mais dilatado, um coração mais aberto, um coração mais sedento, um coração mais desejoso do Senhor. Perdão, Senhor Jesus, por todas as vezes que eu desdenhei aquilo que reis e profetas dariam tudo para poder ter e nós temos aqui. Pelas vezes, Senhor, que eu não desfrutei daquilo que tantas pessoas mais santas do que eu desfrutariam com tanta gratidão, alegria, entrega. Perdão, Jesus, pela minha preguiça, pela minha ignorância. Perdão, Senhor, por tudo aquilo que dentro de mim me bloqueia, me atrasa, me impede de ser teu verdadeiramente. E nós queremos pedir, Senhor Jesus, revela-nos o Pai. O Senhor disse: e aquele a quem o Filho quiser revelar, e o Senhor quer revelar, e eu quero essa revelação. Põe a mão assim na sua cabeça, vai pedindo: Jesus, tira o véu da minha inteligência, Senhor. Tira o véu do meu intelecto. Tira o véu, Senhor, da brutalidade. Tira o véu da ignorância. Tira o véu da teimosia. Tira o véu, Senhor, até mesmo dessa lerdeza minha, da minha própria inteligência, de entender, de conhecer a voz, ao Pai, o reino de Deus. Toca, Senhor, na nossa inteligência. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós desperdiçamos a nossa capacidade de inteligir as coisas, gastando a vida com curiosidade, com fofoca, com coisa que não revela o Senhor. Dai-nos, Senhor, na nossa cabeça o espírito de ciência, de inteligência, de sabedoria. Põe a mão no seu coração. Pai amado, Pai querido, toca no meu coração. Jesus, revela ao meu coração o Pai, que é amor, que é misericórdia, que é cuidado, que é fidelidade. Espírito Santo, toca no meu coração e concede ao meu coração piedade, doçura, temor. Vem curando, Jesus, no poder do Espírito, as mágoas, os ressentimentos, os apegos, as idolatrias do meu coração, a tristeza, o tédio, a revolta, a ira. Senhor, dá humildade ao meu coração. Revela-te a mim, Senhor. E nós queremos rezar, Jesus, tira o véu da nossa casa, dos nossos amados. Nós oramos e intercedemos agora por quem você reza nesse momento. Essa palavra de hoje te leva a rezar por quem e pedir o que por essa pessoa. Vai pedindo: Jesus, tira o véu da inteligência, do coração, apresenta a sua casa, apresenta os seus amados, vai dizendo o nome deles. Amigos que nos vêm agora na lembrança nesse momento, pessoas, Jesus, que pegaram o véu que já tinha caído e enfiaram na cara de novo. Tem misericórdia, Senhor. Tira os véus da ignorância, os véus da descrença, o véu, Senhor, que vem do pecado, do mundo,
das coisas ilusórias dessa vida. Tira o véu, Senhor. Revela, Jesus, o rosto do Pai. E nós pedimos, Espírito Santo, essa revelação de que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele há de vir, e que aquele que há de vir revela no Senhor, a nós e aos nossos, aquele que há de vir, vem hoje, no altar da Eucaristia, na proclamação da palavra, vem hoje, em cada fato da minha vida que vai acontecer comigo hoje, revela, Espírito Santo, a presença de Jesus a nós. Acolhei, Senhor, nossa oração, nossa súplica, nossas esperanças. Olhai, Senhor, aquilo dentro de nós que às vezes nem sabemos rezar direito. Nós os pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, vosso Filho, nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.